Existem três grandes pilares para que a ansiedade ela opere dentro da vida do ser humano de alguma forma. Então nós temos o pilar biológico, o pilar de história de vida e o pilar do ambiente. 0,01, ou seja, de uma a cada 1000 pessoas tem aí alguma questão genética, uma certa sensibilidade a ameaças. Outras chegam a ter distúrbio da estrutura da amígdala cerebral. A amígdala cerebral é uma parte do cérebro reptiliano que fica aqui no pé da nossa cabeça, do nosso cérebro, mas é essa amígdala que está o tempo todo como se fosse um guarda, como se fosse um vigilante, né, olhando para o mundo externo e percebendo se há risco ou não. E algumas pouquíssimas pessoas têm algum distúrbio na amígdala cerebral, tá? Outras poucas pessoas têm algum tipo de distúrbio relacionado ao hormônio da serotonina, que é responsável pelo nosso humor, pelo nosso sono, da noradrenalina, que é essa resposta que nós damos às emoções, às percepções de risco externo, e principalmente a dopamina, que é o nosso mecanismo de recompensa. Toda pessoa que está vivendo padrões de ansiedade, ela pode ter algum tipo de hormônio em deficiência na sua estrutura fisiológica. Depois disso, a história de vida, modelo familiar, como era dentro da casa do sujeito, quais eram as ideias que povoavam a mente do papai, da mamãe, das pessoas que te criaram, né? Muitas vezes foi um avô, foi uma avó, foi um pai, uma mãe substituto, mas o modelo familiar interfere na grande maioria das pessoas que tem problemas, que desenvolvem processos internos que depois a gente vai chamar de ansiedade. Modelo familiar, regras muito rígidas, muitas punições, movimentos de incerteza na primeira infância, muitas incertezas. Toda a nossa estrutura psicológica emocional é formada no nosso primeiro setênio de vida, do 0 aos 7 anos de vida. Do 7 aos 14 nós vamos consolidar mais ou menos 80% dessa estrutura psicológica, emocional, e mais ou menos 20% nós vamos refratar. Do 0 aos 7 anos nós somos uma esponjinha, tudo que o papai falou, tudo que a mamãe falou, tudo que todo mundo falou entra. Então, o modelo familiar, as coisas que foram ditas, o tom de voz, a maneira com que as coisas aconteciam dentro do modelo familiar desenham a nossa estrutura psicológica já na primeira infância. Depois, durante a vida, dos 7 aos 14, a gente vai olhar algumas coisas de papai, mamãe ou das pessoas que nos criaram e falar: isso eu não quero para mim, mas 80, 90% daquilo a gente vai assimilar no nível inconsciente e depois a gente vai replicar isso a vida toda. Privação de prazer é você querer ter coisas e não poder tê-las. Excesso de expectativa, muitas vezes do papai, muitas vezes da mamãe. Depois ambiente também vai ter uma atuação, né? Redes sociais, né? O dia inteiro na rede social, e a maioria das redes sociais tem feed. E o que é o feed na rede social? É um processo criado para que existam novidades o tempo todo e isso dispare gatilhos diversos são disparados o tempo todo quando a pessoa vive um padrão de ansiedade e muitas vezes ela não consegue se desprender. Muitos tipos de trabalho também que geram muita ansiedade, eles não geram ansiedade, a ansiedade é do sujeito, mas eles disparam os gatilhos da ansiedade. Por exemplo, um policial. Por quê? Porque são pessoas que vivem, de alguma forma, profissões que trazem risco o tempo todo. Isso também piora os padrões de ansiedade. Por quê? Porque os gatilhos do processo de ansiedade, eles são disparados muitas mais vezes, né? Dificuldades financeiras, sobrecarga de trabalho, conexões sociais, né? A falta de conexão social que a gente vive hoje. Nós estamos o tempo todo conectados via internet, mas muito pouco conectados, na verdade, socialmente, conectados com as pessoas. Falta de atividade física, por quê? Porque a atividade física, ela traz o mecanismo de recompensa. Todas as vezes que você pratica atividade física, você tem uma recompensa. Qual que é a recompensa? É a sua mente produzindo, através do seu cérebro reptiliano, um hormônio que é o da dopamina, que é o que a gente faz, a gente se sentir bem, se sentir feliz. E principalmente a base, relacionamentos. Raramente você vai ter um padrão de ansiedade que não tenha como gatilhos principais os gatilhos relacionados aos relacionamentos. Relacionamento amoroso, relacionamentos pais e filhos, você com os seus pais, você com o papai, você com a mamãe, as pessoas que te criaram. As relações humanas de uma forma geral vão ser disparadores de gatilhos muito fortes na ansiedade.